A palavra da semana está em Gênesis 11, versículo 31, que diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Essa palavra trouxe algo para o meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Terá, pai de Abrão, que posteriormente seria Abraão, ele sai com um propósito, ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Canaã posteriormente seria a promessa de Deus para Abraão e toda a sua descendência. Só que Terá, ele parou em Harã e vive em Harã e morre em Harã. E isso tem muito a nos ensinar nos nossos dias, porque muitas pessoas têm vivido exatamente isso o que Terá viveu. Você começa a sua trajetória com um propósito, você começa a sua trajetória indo para algo que Deus estabeleceu para você, algo que seria uma bênção para a tua vida, algo que seria um plano de Deus para você, mas por alguma razão você para em Harã. Harã significa lugar seco. Lugar seco, você para num tempo de sequidão, você para em uma época de seca, alguma coisa te trava e você não consegue romper dali. Terá não conseguiu passar, Terá não conseguiu ir além do lugar seco, Terá não conseguiu ir além daquela época de seca, Terá não conseguiu vencer a seca, então ele habitou no lugar seco e morreu no lugar seco. No capítulo 12, no versículo 1, a primeira coisa que Deus faz quando se apresenta a Abraão, ou Abrão, que ele chama logo em seguida de Abraão, ele fala assim: sai da tua terra e sai da terra da tua parentela. Ou seja, continua, no meu entender, continua a trajetória, continua, vai para o lugar da promessa, vai para o lugar que Deus te prometeu, não pare no lugar seco. Queridos, muitas pessoas têm vivido assim. Vieram muito bem, caminharam muito bem, partiram, iniciaram com um propósito muito bom, mas quando chegou a época de seca, quando chegou o tempo de seca, elas se paralisaram seus ministérios, paralisaram seus sonhos, paralisaram os seus projetos, paralisaram suas vidas. E muitos têm morrido espiritualmente, muitos têm morrido os sonhos em lugares secos, muitos têm morrido os seus projetos em lugares secos. Quando chegou a época difícil, quando chegou o tempo de seca, não consegue ir além, não consegue romper, não consegue viver nada além daquilo ali, porque por alguma razão a época de seca lhe paralisou. E alguns têm morrido. E a palavra que eu tenho para você hoje é que você não deve parar e se entregar porque você está passando por um tempo de seca. Você não deve entregar os pontos porque você está vivendo em um lugar seco, em uma ocasião na tua vida que está de seca. Sabe, você precisa continuar sonhando, você precisa continuar acreditando que existe um lugar para você ir, existe um lugar estabelecido, existe um plano inicial e você não pode desistir sem antes chegar a ele. Você não pode desistir sem antes alcançar o objetivo traçado no início. Você não pode deixar que os teus sonhos sejam enterrados em Harã. Você não pode deixar que os teus sonhos sejam enterrados numa época difícil, numa época de seca. Você não pode deixar que o seu ministério seja enterrado em Harã. Você não pode deixar que o seu ministério seja enterrado numa época de seca, em um lugar de seca. Deus não te chamou para parar nas dificuldades, nas secas da vida. Ele te chamou para ir em direção à promessa. Então não cometa o erro que Terá cometeu. Vá além, acredite, toda seca um dia acaba e o Senhor vai mandar chuva. Toda seca ministerial um dia acaba, toda seca familiar um dia acaba, toda seca emocional um dia acaba, toda seca espiritual um dia passa e você vai chegar na promessa, naquilo que Deus planejou para você. Mas vá além. Homem de Deus, mulher de Deus, não se refugia em lugar seco. Lugar seco é refúgio de demônios. Lucas 11:24 fala isso, que os demônios saem procurando lugares áridos e secos. E você não tem que se refugiar em lugares áridos e secos. Muito pelo contrário, o teu lugar é no lugar que Deus prometeu. O teu lugar é na promessa do Senhor. É onde você inicialmente queria chegar. Não desista. Não abra mão. Não abra mão de chegar em Canaã. Não abra mão de chegar na tua promessa. Não abra mão de viver o que Deus tem para você.
Não abra mão de alcançar o que Deus tem para você. Não pare nos lugares secos. Não pare nas dificuldades da vida. Não pare nas lutas da vida. Não pare nos problemas. Vá além. Vá além. Porque se o seu plano inicial era ir a Canaã, não deixe que Harã te paralise. Não deixe que o lugar seco te paralise. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.